pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que esta casa nos oferece, em prol, primeiramente, de nós mesmos. Não é isso? Depois dos nossos irmãos familiares que estão lá em casa, e dos espíritos que muitas vezes nos cercam, esses espíritos obsessores, né? Que precisam do nosso auxílio, assim como nós também precisamos do auxílio desses amigos queridos que tanto nos ajudam. Pedindo licença a José de Mococa, a este mentor maravilhoso que nos dá a oportunidade de estarmos hoje aqui, dentro dessa disciplina, dentro da caridade, do amor ao próximo. E para começarmos então essa nossa reunião, vamos passar a palestra para a nossa irmã Sandra. Na verdade, gente, hoje a nossa irmã Sandra vai estar cobrindo a nossa irmã Benê. Porque a nossa irmã Benê era para ela ter chegado e ela acabou não conseguindo, acho que, chegar. Depois a gente vai ver e a gente conta essa fofoca para vocês, tá? O que aconteceu? Mas até agora a gente não está sabendo. Provavelmente aconteceu alguma coisa, trânsito, alguma coisa parecida. Enquanto isso, a Sandra vai estar assumindo o lado da nossa irmã Benê aí nas palestras. Hoje a nossa irmã Benê, como diz, nossa irmã Sandra, como dizia o meu pai, ela veio lá da Bahia até agora para vir fazer essa palestra. Foi difícil demais, né? Um sacrifício, né? E ela vai falar hoje sobre o pertencimento, tá? Pertencimento. É legal, ela falou assim que ela vai falar sobre pertencimento. Eu gostei da palavra. Então fica à vontade, é nós entendemos. Olha, que responsabilidade ficar no lugar da Benê. Mas, com o carinho de todos, como sempre. Gente, muito boa tarde. Na tarde de hoje, um dia de finados. Somos espíritas, estamos numa casa espírita, cientes de que a vida continua. Hoje é um dia de alegria, é um dia de festa, é um dia de trazermos aqueles que nos antecederam no túmulo as nossas memórias, mas sempre com muito afeto, sempre com muito carinho, porque a vida continua. A vida continua, somos espíritos eternos. Tudo bem com o som? Quero que eu coloque o microfone ou dá para ir assim? Dá para ir, gente? Beleza? A gente vai começar essa fala na tarde de hoje, voltando ao tempo, entre os séculos 17 e 18, falando de uma viagem, de um grande navio que saiu da Inglaterra com uma rica família a bordo. E esse navio saiu, só que no meio da sua navegação, era uma família que estavam viajando a passeio, eram famílias muito ricas e muito poderosas da época, estavam viajando a passeio, e nesse passeio, em pleno Oceano Atlântico, se dá uma grande tempestade. Em meio a essa tempestade, eles tiveram que abandonar o navio, porque ele iria afundar e todo mundo iria morrer. O chefe dessa família era o pai, a mãe e um bebê recém-nascido, era muito pequeno. Então eles pegaram um bote do navio, colocou a família e assim conseguiram fugir. Conseguiram sobreviver os três. Nessa fuga, no barquinho, em pleno Oceano Atlântico, eles foram e conseguiram atracar em plena floresta africana. E assim, a família atracou, conseguiram construir um casebre simples, conseguiram se estruturar, montar um lugar para que a família começasse a viver, e ali ficaram o pai, a mãe e esse bebezinho. O tempo foi passando, passaram-se alguns meses e a vida na floresta não era nada fácil. Naquela época, hoje ainda tem animais ferozes que são os donos da floresta, na verdade. Imagina naquela época como não era e como isso não se dava. Até que com o passar do tempo, apesar de todos os cuidados, apesar de toda a audácia, perspicácia e inteligência do pai e da mãe, que conseguiam manter a família unida e viva em meio àquela região tão inóspita, receberam a visita infeliz de um grande tigre. O tigre como o auge da cadeia alimentar no mundo da floresta,
Ele veio, entrou e ali não teve jeito. Apesar do pai lutar, da mãe junto, fazendo de tudo para se defender e não sucumbirem diante do grande tigre, não foi possível. Só que antes, quando eles viram o pai e a mãe que iam morrer através daquele ataque, eles pegaram a criança que estava no bercinho e cobriram com o máximo de coisas que conseguiam, para que daquela forma, pelo menos a criança fosse preservada se o tigre não percebesse a presença dela. E assim se deu. O pai e a mãe morreram, a criança ficou naquele casebre, em plena floresta africana, e a vida se deu. No outro dia, estava passando lá por perto um bando de gorilas. Só que aquele bando de gorilas tem um gorila principal, que é o chefe, que vai na frente, abrindo o caminho, vendo os perigos e mostrando a direção que a família deve ou não seguir, se vai por aqui, se vai por ali. Aquele grande líder ia na frente e o seu bando atrás. As gorilas fêmeas com os seus filhotes. Em meio àqueles gorilas, em meio àquelas mães, cada um com seu bebê, tinha uma que estava vivendo um momento muito difícil, muito doloroso. Porque aqueles filhotes pequenininhos que compunham o bando, o dela já não estava presente. Mas por quê? Porque dias antes, o bando estava reunido, estavam andando na floresta, pararam e foram dormir naquele lugar que naquele instante era seguro. Os adultos dormiram. No que os adultos dormiram, o bebezinho, filho daquela gorila, escapou, olhando os pássaros, encantado com a floresta. No que ele escapou, ele acabou se afastando e um dos animais da floresta acabou devorando o filhote. É a lei da selva. Não é maldade, não é violência, não é karma, é o sistema da lei da selva. E aquela mãe ficou desesperada quando ouviu os gritos do filho e sabia que não tinha como socorrê-lo, porque o animal que havia pego ele já estava matando, não tinha o que fazer, não tinha como socorrer, não tinha mais como ir até lá. E assim aquele bando andava. Mas aquela mãe gorila, sensibilizada, que estava com a situação que acabava de viver, estava com seu bando andando pela floresta e nesse caminhar ela ouviu um som diferente e bem distante. Ela não pensou duas vezes. Foi atrás para identificar de onde vinha aquele som que ela não conhecia, mas que tanto chamava a atenção. Ela se afastou do bando e foi atrás. Quando ela olhou, aquele som vinha de um casebre lá distante no meio da floresta. Ela não pensou duas vezes e continuou indo atrás para saber o que era aquele som, o que significava aquilo. Ela foi se aproximando, abriu a porta e percebeu que um grande tigre havia passado por ali, porque em todos os cantos da casa havia um sangue. Ela ficou observando com cuidado, com atenção, e começou a ouvir aquele barulhinho que estava se fazendo, era de lá de dentro que estava vindo aquele som. Ela foi procurando, começou a tirar um monte de coisa que estava um em cima do outro, e aquele som estava vindo de um bebê humano. Era um ser diferente, muito frágil, e que aquela gorila nunca havia percebido. Nunca havia se deparado com um ser como aquele, mas o seu coração, que sabia amar, sabia que ali existia um ser que era frágil, que era um filhote diferente, estranho. Ela não sabia do que era aquele filhote, mas sabia que era um filhote. Quando se viram, a mãe gorila, que estava recentemente sem o seu filho, e aquele bebezinho que havia ficado sem família, depois de todo aquele choque, aquele sofrimento, de um navio naufragando, da morte dos seus pais, quando eles se viram, o que aconteceu foi uma troca de carinho, uma troca de amor, uma troca de afinidades. O bebê humano começou a rir,
E aquela mãe gorila, com aquele animal estranho na frente dela, ficou surpresa porque não sabia o que fazer, mas ao mesmo tempo já estava encantada com aquele ser. E aí ela olhou, ele não é da minha espécie, mas eu não tenho como deixá-lo para trás. Pegou aquele bebê e fugiu do casebre. Por quê? Como um ser da floresta, a gorila sabia que se o tigre passou por ali e havia matado a todos, ele não estaria tão distante. Ela pegou o bebê e fugiu. Fugiu e foi de encontro ao bando, porque os animais, eles vivem em grupos, assim como nós humanos. Às vezes a gente tem vontade de viver sozinho, não quero saber de ninguém, porque eu me basto, não preciso de ninguém. Mas a gente não consegue, por mais que a gente tente. Nós somos seres agregados. Nós somos seres para viver em conjunto, para viver em sociedade e para viver em grupos, mesmo que muitas vezes a gente se debata. Então aquela gorila, com aquele filhote estranho, foi para o bando. Chegando no bando, o chefe do bando olhou aquela cena e viu que tinha alguma coisa estranha naquele meio. O que tinha acontecido com essa gorila? Por que ela sumiu? Por que estava voltando assim? Por que aquele aspecto? Ela chegou perto deles, o bando parou para ver que ela estava estranha. Ela se colocou no meio do bando, abriu os braços e mostrou que tinha um novo filhote chegando no meio deles. Quando o chefe do bando viu, era o mais velho, era o mais inteligente, era o mais maduro emocionalmente de todo o grupo, falou: esse filhote não pode ficar com a gente, ele não é da nossa espécie. E a mãe gorila respondeu: ele não é da nossa espécie, mas ele é um bebê. Ele não é da nossa espécie, mas ele foi abandonado. Ele não é da nossa espécie, mas ele vai ser meu filho daqui para frente. Ele disse: não podemos aceitar. Se a floresta não aceitou a família dele, não vai aceitar também, ele vai morrer. Ela respondeu: eu não vou, depois de perder o meu filho, permitir que um bebê seja morto simplesmente porque não tem mãe. Eu não vou permitir que isso aconteça. Aquilo foi se transformando numa discussão. O gorila, chefe do bando, viu que não tinha o que fazer. Ela não ia abrir mão daquilo. Ele disse: tudo bem, e você fica responsável por ele. Assim, esse bebê começou a viver no meio deles, com todas as suas diferenças, com aquela cultura, mesmo sendo de um bebê totalmente diferente. Os gorilas têm as mãos diferentes, se agarram, seguram nas árvores, se alimentam de forma diferente. Mas o amor que aquela gorila já tinha desenvolvido por aquele ser que ela tinha acabado de conhecer, suplantava todas as dificuldades. E aquele bebê, com as outras mães em volta, depois de ter passado aquela situação, disseram: precisamos dar um nome. Já que ele é seu filho, já que vai fazer parte do nosso bando, qual será o nome dele? Ela diz: eu vou batizá-lo de Pele Marrom. Pele marrom, na linguagem dos gorilas, é Tarzan. Ele vai ser batizado como Tarzan. E assim foi passando o tempo. Aquele garoto fazendo de tudo para se adaptar, tanto ele quanto a nova mãe, para fazer com que ele se adaptasse ao grupo, para fazer com que ele vivesse bem, para que ele conseguisse se harmonizar, para que ele vivesse feliz e para que o chefe do bando visse que valia a pena mantê-lo com eles. E aí, tem uma passagem, que eu quero finalizar essa história com essa passagem, que eu acho fantástica. Tem um momento que esse menino já grandinho, ele já andava, e ele estava com a mãe na beira do lago. Os dois estavam tomando água, e num dia difícil, num dia doloroso, porque ele dizia: mãe, por que as pessoas não conseguem me aceitar como um igual? Por que as pessoas olham para mim e falam que eu sou diferente? Por que me tratam de forma diferente? Por que eu sou tão diferente de vocês? A mãe dele respondeu: você não é diferente. Você é igual a gente. De onde você tirou essa história que você é diferente? Ele disse: eu sou diferente. Eu vejo que os outros me tratam de maneira diferente.
Aquela mãe olhou para ele e disse: fecha os olhos. Pegou a mão dele, colocou no coração dela e disse: o que é que você sente? Com os olhos fechados. O que é que você sente? Ele respondeu: eu sinto o seu coração. Ela pegou a mão dele e colocou no coração dele e disse: o que é que você sente? Ele respondeu: o meu coração. Ela disse: está vendo? Nós somos iguais. Essa história é linda, é enorme, mas eu quero cortar aqui, porque o nosso tempo não cabe o restante, que valeria muito a pena, mas não vai, não dá tempo. E a fala da tarde de hoje, eu gostaria que a gente trouxesse à baila a palavra pertencimento. Todos pertencemos, somos iguais, somos da mesma família, pertencemos à mesma casa, ao mesmo planeta, ao mesmo universo. Somos iguais. Os animais sentem dor e precisam de respeito. As plantas precisam de carinho, sentem também violência. O planeta sente agressão quando a gente joga lixo, quando a gente é mal-humorado, quando a gente é agressivo, quando a gente é grosso, quando a gente é mal-educado naqueles dias que nem a gente sabe por quê. Nós agredimos. Agredimos humanos, animais, plantas, a própria natureza. Agredimos às vezes simplesmente em silêncio. Mas a providência divina, Deus que está inserido no todo do universo, está presente em nossas vidas em todos os instantes. E a todos os momentos nos convocando e nos mostrando, nos convidando a ver que pertencemos ao mesmo planeta. Pertencemos a grupos, pertencemos a uma família, pertencemos a um lar, pertencemos a uma sociedade, pertencemos a uma comunidade. E cada um de nós somos peças fundamentais dessa engrenagem a qual fazemos parte. No ano de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. 40 anos depois, um francês, de nome diferente, que eu nunca consigo gravar o nome dele, mas é uma pessoa que eu quero falar, é um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, em 1897, 40 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. Ele fez um estudo, desenvolveu um estudo científico muito interessante, de título O Suicídio. E o que consistia esse estudo? Até então, tudo que se via, tudo que se falava a respeito de suicídio, todas as pessoas que cometiam suicídio eram vistos simplesmente como desequilibrados mentais e emocionais. Era um problema individual, era um problema do ser, não era um problema do grupo, da sociedade, não era um fenômeno social. O que Émile Durkheim fez? Ele pegou algumas pessoas que no momento de desespero, como dizia a mãe do Divaldo, cometeram suicídio, pegaram essas pessoas e foi fazer um estudo sobre elas, é o que se chama, no campo da ciência, de estudo de casos. E foi fazer uma investigação para descobrir o que levava as pessoas a cometer aquele ato. Por que elas faziam aquilo? Por que chegavam àquele ponto? Em que contexto social eles estavam inseridos? E se aquilo podia ter algum tipo de participação no sentido de levá-los a ter aquela atitude. O resultado do estudo de Émile Durkheim foi um divisor de águas tão grande na história, no campo da ciência, que surgiu com esse estudo a matéria chamada sociologia. Até então, só se falava do fenômeno suicídio visto pelo olhar da psicologia. Émile Durkheim, com esse estudo, ele trouxe um outro panorama, complementando o que já tinha, não anulando, complementando o que já tinha, e a partir dele surgiu a matéria chamada sociologia. Dentro dessa matéria, dentro dessa história de Tarzan, dentro da nossa fala da tarde, falando de pertencimento, o que ele concluiu? O surgimento de uma matéria chamada sociologia, dizendo: o social
o grupo, a sociedade, a humanidade, o contexto em que estamos inseridos são fundamentais na vida de todos nós. Uma sociedade em que as pessoas cometem suicídio exacerbadamente, como já estava naquela época, que ele já levantou aquele estudo, como vemos hoje, no ano de 2019, os estudos apontando e mostrando para a gente, esse tipo de situação é fruto de uma sociedade egoísta e doente, já naquela época. Por que na tarde de hoje eu trouxe o convite, tomando o lugar que seria da Benê, e chamando-nos para conversar sobre pertencimento, chamando-nos para ver a história de Tarzan, que particularmente muito me encanta, desde a minha infância, porque existem histórias, existem relatos muito próximos a essa história e real que acontece. Por que eu estou falando de Emre Durkheim? Eu estou dizendo no meio de espíritas, que foi um estudo magnífico e que se deu 40 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Eu estou dizendo, o espiritismo fazia parte desse estudo. A França era o berço das grandes pesquisas, das grandes buscas. A doutrina espírita está absolutamente ligada a esse estudo, a essa vivência e a esse sociólogo, ao surgimento desse novo campo da ciência que tem muito a ver com as nossas vidas e muito a contribuir com o nosso dia a dia. E quero dizer também, todos nós pertencemos ao planeta. Todos nós pertencemos a esta casa, Instituição Beneficente José de Mococa. Todos nós pertencemos a um grupo de amigos, de colegas, de familiares. Todos nós somos importantíssimos na sociedade a qual pertencemos. E vivemos, infelizmente, num período que é chamada de modernidade líquida. As coisas acontecem e fluem de uma maneira tão rápida que muitas vezes a gente não consegue apalpar, sentir, experimentar. Vivemos um período de grande evolução tecnológica maravilhoso. Vivemos um período de grandes mudanças e de grandes transformações. Mas alguns cuidados precisamos trazer à nossa vida. Por quê? Existem duas formas de não informar, de não comunicar os acontecimentos. Ou omitindo as falas, ou seja, ou escondendo os livros para que ninguém veja esse conhecimento é só meu, ou despejando uma montanha de informações que a gente não consegue captar. Onde eu quero chegar com essa fala? Cuidemos do nosso íntimo. Demos direção às nossas vidas com o que a gente assiste, com o que a gente lê. E tenhamos mais tranquilidade. Por quê? Às vezes eu nos vejo com tanta preocupação para ler 18 livros e a gente não consegue se concentrar em um. Às vezes a gente vive uma autocobrança, ou cobrança do outro, para que a gente leia isso, mostre aquilo, faça aquilo, que muitas vezes a gente represente uma coisa para ser aceita. E eu gostaria de chamar na tarde de hoje que não precisamos. Não precisamos. Quantos livros você leu no último mês? Eu estou lendo um, porque eu quero ler, entender e vivenciar aquilo. Às vezes a gente recebe tanta cobrança social, às vezes a gente recebe tanta cobrança do nosso meio, que a gente fica sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E o sentimento que se tem hoje, que se fala muito na sociedade pelas pesquisas, é que a gente está sempre atrasado. Então, enquanto a gente está aqui, que o celular está desligado, parece que quando a gente ligar vai ter 200 mensagens chamando porque você não viu, porque você não vivenciou, porque aquela reportagem você não viu, que
você não viu, que a cada entrevista você não viu. E, gente, nós precisamos ser felizes. Nós precisamos ser tolerantes. Nós precisamos nos olhar no espelho. Nós precisamos nos gostar. Nós precisamos ter consciência de que pertencemos a um grupo, pertencemos a uma sociedade, pertencemos ao planeta. A vida é maravilhosa. A vida é uma dádiva divina. Com dificuldades, todos temos. Com problemas, todos temos. Mas fiquemos de pé. Fiquemos de pé, somos espíritas. Contemos uns com os outros. Esse templo está de portas abertas a todos nós. A gente vivencia por tantas vezes uma ansiedade tão grande que a gente fica correndo e sem saber para onde ir, sem saber por que ir, sem saber que direção tomar, sem saber se sou aceito ou não. Então, na tarde de hoje, a fala que eu gostaria de trazer, eu gostaria de compartilhar, é de pertencimento. Mesmo que a gente esteja igual aquele bebezinho, tão frágil, de um navio atravessando um grande oceano, e o seu navio simplesmente afunda, precisa fugir com os pais, vai parar no meio de uma floresta, e ainda assim acolhido, é assistido, é amparado. O amor jamais falta em nossas vidas. Naqueles momentos mais inóspitos, naqueles momentos mais doloridos, naqueles instantes que a gente olha em volta e fala: ferrou, não tenho para onde ir e não sei o que fazer. Não estamos alheios, não estamos jogados à própria sorte, não estamos desamparados, não estamos sem assistência. A lei divina se faz em todos os cantos do universo. Deus está presente em todos os cantos do universo. A vida vibra, pulsa e sorri em todos os cantos do universo. Mesmo que a gente esteja vivendo um momento físico de profunda dor, mesmo que a gente esteja vivendo um momento físico de incapacitação de mobilidade, de uma doença terminal, do desencarne de alguém que nós amamos, estamos no dia de finados do ano de 2019, nada e nunca está perdido. Tudo está inserido numa grande lei divina, que é uma lei pura e unicamente de amor. O amor pede passagem em nossas vidas. A vida pede passagem em nossas vidas. O perdão, o auto-perdão, a tolerância e o pertencimento pede passagem em nossas vidas. Espíritas, mais amor, mais tolerância, menos cobrança, menos desafeto, mais perdão. A gente vive com pessoas muito difíceis às vezes, ou somos a pessoa muito difícil às vezes daquele clã que fazemos parte. Mas a cada instante a gente tem a oportunidade de fazer melhor. A cada instante a gente tem a oportunidade de perdoar ao outro e a si mesmo. A cada instante a gente tem a chance de querer bem ao outro e a nós mesmos, onde quer que o outro esteja. Para o amor, para o perdão, para a tolerância. Não existem fronteiras, não existem barreiras, a morte não existe. Não importa onde estejamos. Se o meu parente está na Bahia, se o meu parente desencarnou há 30 anos, se desencarnou ontem, se está desencarnando agora, não existem barreiras, não existem fronteiras, não existem limites. Então, com a fala dessa tarde de pertencimento, de amor, de tolerância, do surgimento da sociologia, que é algo muito legal, que trouxe uma grande contribuição à humanidade, a doutrina espírita em nossas vidas, nesse dia de finados,
que para nós espíritas é um dia de comemoração, é um dia de celebração da vida, nós vamos encerrar. Só que eu quero que a gente encerre com uma prece. A gente vai encerrar essa tarde com uma prece. Não aquela prece sentadinhos, murchinhos, aquela prece que é todo mundo de pé e de mãos dadas. Porque nós aqui estamos para celebrar a vida que pulsa a benefício de todos nós, a vida que pede passagem, a vida que pede amor, a vida que pede respeito, a vida que pede tolerância. Amigos, na tarde de hoje a gente encerra. Quem quiser ficar de olhos abertos, de olhos fechados, como queiram, mas apenas respirem e sintam a vida que pulsa a benefício de todos nós. Respirem e tenham certeza que nesse instante temos muitos amigos espirituais, anjos guardiões, amigos protetores, parentes, amigos, colegas que retornaram à parte espiritual e que se encontram aqui junto com a gente na tarde de hoje para encerrar essa fala. Então, respirem que o amor pede passagem, respirem. Para que nós estejamos aqui foi necessário que se fez muito amor em nosso benefício. Respirem, somos muito amados, somos muito queridos. Respirem. E digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E agora, com essa vibração boa, a gente encerra dando um abraço no amigo. Nesse dia de finados, 2 de novembro de 2019, a gente encerra essa fala dizendo: somos espíritas. A nossa primeira fala enquanto espíritas é que a morte não existe, a vida continua. Hoje é um dia que a gente sente saudade, sim, de alguns que já retornaram à pátria espiritual. Mas não é um dia de angústia, não é um dia de desespero, é um dia de transformar a saudade em uma prece, em um carinho, em lembrar as coisas boas que vivemos junto daqueles que amamos, que certamente foram muitas. Se a gente não amou tanto que a pessoa já retornou à pátria espiritual, não dá para fazer uma prece ainda, mas coloca o nome na mesa. Só anota no papelzinho e põe na mesa. Só da gente fazer isso já ajuda muito. Então, no dia de hoje, que o nosso dia seja de harmonia, de paz, de perdão, de auto-perdão e de pertencimento. E levem consigo a história de Tarzan e saibam, através dessa história, lembrem-se sempre de que nunca estamos abandonados, nunca estamos alheios à própria sorte, nunca, 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 nunca estamos sozinhos. O pertencimento faz parte das nossas vidas. Para que nós estejamos aqui, para que nós cheguemos aqui nesse caminhar das nossas vidas, foi necessário muitos amores. Cada um de nós é fruto de muitos amores, de amigo, de colega, de parente, de desconhecido. Somos frutos de muitos amores. E que com esse amor a gente encerra essa fala da tarde. Muito obrigada. Era para ser a Benê, mas foi eu. Eu agradeço a todos pelo carinho, pelo